Bom dia a todos. Havendo quórum regimental, damos início à presente reunião convocada para amanhã de hoje, a fim de nós tratarmos do PL número 9 de 2023. Trata-se de uma reunião popular, participação popular, em que poderá ser discutido com a sociedade civil os detalhes deste projeto, por solicitação da munícipe Benê, não é, que encaminhou o ofício a essa Casa de Leis, e em deliberação, em conversa com o presidente Alexandre Cachorrão, da Comissão de Meio Ambiente, Infraestrutura e Desenvolvimento da nossa Câmara Municipal, nós entendemos ser mais ampla a discussão se fizéssemos da forma como vai fazer hoje, que não é audiência pública, que tem um rito, tem um prazo, tem todo um trâmite, não é? E que acreditamos que as soluções, as discussões, as dúvidas poderiam ser sanadas por meio de uma reunião conjunta das duas comissões, aqui no plenário, com participação popular, deixando o microfone aberto a todos os interessados que queiram fazer perguntas às pessoas que aqui se fazem presentes. Eu gostaria, primeiramente, agradecer a parceria, companheirismo do vereador Alexandre Cachorrão, não é, presidente da Comissão, não é, do Meio Ambiente, Desenvolvimento, né, e Infraestrutura, exatamente. Consignar aqui a presença de todos os vereadores das duas comissões, seja da CCJ, sejam da Comissão de Infraestrutura, estão presentes, não é? Também consignar aqui os vereadores, presidente da Comissão de Orçamento, o vereador Tenente Gênova, também pastor Edinho, presidente da Comissão de Cidadania, presentes aqui também, não é? O vereador Fernando Circa, também da Comissão de Orçamento, né? Isso. Enfim. Então, damos início aos trabalhos. Eu gostaria de convidar aqui o representante da Prefeitura Municipal de Assis, a senhora Sônia Espera, para poder sentar conosco aqui. Também ao representante da Associação Comercial e Industrial de Assis, o doutor Maximiliano Genasi, para estar aqui. Consigno também, caso o presidente da Associação Comercial queira estar presente também, seu Neme Sabé. Acredito que os agentes responsáveis por essa discussão dos projetos, já estejam à disposição. Eu gostaria de... Quer fazer uso da palavra, Alexandre? Pede a parte depois? Vamos seguindo. O pessoal vai sentar mais alguém ou não? Não, acho que não. Manda bom dia. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Alexandre. Bom, como presidente da Comissão de Desenvolvimento, Infraestrutura e Meio Ambiente, eu quero saudar a todos que estão aqui presentes, as pessoas que estão nos acompanhando, os vereadores também que fazem parte dessa comissão que estão aqui participando também, o vereador Jonas, vereador Gerson. Importante reunião, nós estamos fazendo aqui em conjunto, nessa manhã, uma reunião de esclarecimento, uma reunião nós estamos proporcionando aí para que o munícipe possa tirar dúvidas. Importante salientar também, senhor presidente, que esse projeto de lei, ele já está tramitando na Casa de Leis, já está no site de transparência da Câmara. Lembrando que essa é uma segunda reunião de esclarecimentos. O senhor Max, que é o advogado da Associação Comercial, já esteve em uma outra reunião também, no qual foi gravada também essa reunião e está sendo transmitida nos canais da Câmara Municipal, no site de transparência, na TV Câmara, pela rádio e também no YouTube. Então, nós estamos mais uma vez aqui, mais uma reunião, para que nós possamos aí tirar mais as dúvidas, esclarecer mais as dúvidas que, porventura, a comunidade tenha com relação a esse projeto. Importante salientar também, senhor presidente, que a partir desse ano, né, as reuniões das comissões elas estão sendo transmitidas ao vivo também. Isso é importante canal para a população que pode acompanhar ao vivo e acompanhar também pelos canais de comunicação transparência da Câmara Municipal através do YouTube. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Alexandre.
Gostaria de convidar aqui a requerente, que encaminhou o ofício, para poder sentar-se aqui ao lado do vereador Gerson, a Benê. Por favor, se pudesse sentar-se com a mesa, seria uma honra para nós. Aos nobres pares, eu gostaria de informar que recebemos e-mails aqui na Câmara Municipal atinentes à presente reunião. São e-mails que foram encaminhados para a assessoria legislativa e também para o e-mail de cada vereador aqui da Casa de Leis, do cidadão Roberto de Almeida Froeter, isso. E também do diretor da CIA, o senhor Joseval, também encaminhou para nós uma série de sugestões, uma série de esclarecimentos e direcionamentos para que os vereadores possam avaliar aí todo esse conteúdo que está sendo encaminhado aos e-mails e tomar a decisão adequada no momento oportuno. Eu consigno a palavra à senhora Benê para que possa dar início à discussão, fazer perguntas. Com a palavra, Benê. Bom dia a todos. Quero agradecer a atenção que eu recebi nessa casa, diante do meu requerimento, e agradecer a presença de todos que estão aqui. E eu quero dizer o seguinte, conforme eu já disse na reunião que nós tivemos anteriormente, o objetivo desse requerimento, solicitando uma audiência pública, foi exatamente em função de não ter informação nenhuma no projeto de lei que está tramitando na Câmara. Ali não tem objetivos, tem o projeto, e o projeto se refere em cima de uma lei que vai vencer em 2028, de um comodato. Então, esse projeto de lei, na realidade, ele está antecipando uma situação que ainda vai vencer em 2028, e que poderá ser resolvida não por essa gestão, ela pode ser resolvida na gestão que vai ainda ser eleita o ano que vem. Então, eu vejo assim, a associação é um órgão muito importante para o município, mas ela defende exclusivamente uma classe, que é a classe dos empresários. E no projeto não tinha garantia nenhuma. O município está doando um terreno de mais de 6 mil metros quadrados. Entendo que teve investimento da CIA naquele local, mas foi uma condição, quando se cedeu esse comodato também, houve interesse das partes. E o meu objetivo principal nesse momento, gente, embora o Alexandre já informou, na reunião que nós tivemos, que vocês já estão entrando com algumas emendas nesse projeto, mas o meu objetivo é garantir quais benefícios esse projeto vai trazer para o município, ou vai ser só mais uma doação. Porque eu não entendo de leis, mas nós temos que garantir isso para os nossos cidadãos cisenses, né? A doação de terreno, normalmente, ela é feita para fins filantrópicos, e não é o caso aqui em questão. A associação comercial ela utiliza aquele espaço, ela construiu, ela investiu naquilo, conforme já foi dito para mim, mas ela também tem benefícios, porque ela cobra pelos serviços que são prestados naquele local. Então, isso que a gente tem que ter muito claro nesse momento. Não sou contra o projeto, não, mas quero que seja garantido os direitos de todo cidadão acisense, e não só de uma classe. Muito obrigada, gente. O representante da associação gostaria de fazer algum posicionamento com relação a isso? Com a palavra, doutor Maximiliano. Pronto, agora sim, muito obrigado. Bom dia a todos, bom dia, Benê, que nós já tivemos. Não a conhecia, tive o prazer de conhecê-la na reunião anterior. Né? Um bom dia aí, vamos lá para esclarecer a situação. Na verdade, hoje, a associação comercial ela não tem o viés de cobrar taxas
para a execução dos trabalhos. O que é cobrado quando é executado são os impostos inerentes ao trabalho que está sendo realizado. Por exemplo, no caso da junta comercial. Então, são imposições que o Estado nos faz para poder fazer todo o trabalho de registro e vinculação destes profissionais para poder abrir empresa, encerrar a empresa, fazer todo o trabalho. Então, a associação comercial ela não cobra por esse serviço, né? Porque, às vezes, a pessoa acha que, em tendo a JUSCESP no espaço da associação comercial, há uma cobrança e, efetivamente, essa cobrança ela não existe. O SEBRAE é um órgão gratuito que o Estado e a Prefeitura e a associação comercial, junto com outras entidades, fizeram uma associação e todo o serviço lá é prestado. Ele também é gratuito não só aos empreendedores em si, mas à população em geral, para que a gente possa trazer os esclarecimentos necessários. Outro trabalho que nós temos lá, que é o de consulta ao crédito, o SCPC, via de regra, ele também não é cobrado do consumidor em geral, da população. Algumas situações muito específicas, quando a pessoa necessita de informações um pouco mais direcionadas, a gente cobra uma pequena taxa para poder ter acesso a um sistema que ele não é gratuito. Então, basicamente, o serviço que nós prestamos lá, ele não tem o viés da cobrança. Então, hoje, o que nós fazemos? Nós trabalhamos lá com o SEBRAE, com a junta comercial, nós temos o SEJUSC, que é um órgão do Poder Judiciário, que nós temos parceria, que presta um serviço à população de forma graciosa. Tá? Então, há uma parceria Estado, Judiciário, Associação Comercial, voltada para o atendimento da população em geral, não só para o empresariado. Nós temos a certificação digital, que foi uma imposição legal realizada pela Receita Federal e demais órgãos para a gente fazer as assinaturas digitais, que também é cobrada essa taxa, que é obrigatória para a pessoa poder ter a disponibilização junto aos órgãos competentes para poder fazer essa assinatura digital. Nós temos o SCPC, nós temos algumas linhas de crédito ao empresariado e à população vinculada ao Banco do Povo. Nós temos diversas palestras que são, na sua maioria, fornecidas gratuitamente em parceria com o SEBRAE. Nós temos orientação contábil, orientação jurídica, nós temos os workshops que são realizados pela associação, nós temos uma parceria com a Prefeitura, que é o Espaço Empreendedor, porque é onde nós damos todos os suportes aos MEIs. Temos a parceria unidades escolares e com cursos superiores e clubes de descontos. Nós temos o programa de estágio com o menor aprendiz, que também não é cobrado, propriamente dito. Então, assim, nós desenvolvemos uma gama de serviços que nós não cobramos da população. Quem mantém a associação comercial hoje? O empresário, através do recolhimento de uma taxa associativa e de alguns outros serviços que nós prestamos a ele. Talvez essa vinculação que a senhora esteja fazendo refere-se, eventualmente, à alocação do espaço, que nós temos o salão de evento e o salão de festas. Esses dois espaços, efetivamente, eles são cobrados quando a pessoa deseja fazer a alocação. Mas, para o poder público, em geral, não é cobrado taxa alguma, que já nós temos essa situação de parceria com eles. Então, nós temos essa situação com a Prefeitura e com todos os demais órgãos filantrópicos ou associações de parcerias com a Prefeitura. Então, a Prefeitura, tendo essa parceria, esse órgão tendo essa vinculação, nós também não cobramos nenhum valor dele. Então, o prédio da Associação Comercial ele é utilizado de forma graciosa pela Prefeitura Municipal, graciosa entre aspas, né, porque nós temos a utilização do espaço que é deles, eu acho que é o mínimo que nós temos que fazer, é a contrapartida, que é o que nós conversamos da outra vez, conversamos com os representantes da comissão, que o objetivo é, se não tem alguma situação vinculada ao projeto, que nós coloquemos, que o objetivo da associação comercial realmente é manter o trabalho, melhorar o trabalho e ampliar o trabalho. E a ampliação que nós conversamos da outra vez é conseguir trazer de forma definitiva a agência do SEBRAE, que é o que a gente tem esbarrado em algumas situações, bem como, se tudo der certo, conquistar novamente aí o posto fiscal para a cidade, concedendo esse espaço ali para que eles possam utilizá-lo, vertendo todo esse trabalho para a sociedade. Então, basicamente, esse é o nosso objetivo, é o nosso intento, para que a gente consiga sucesso nessa situação. Basicamente é isso, Benê.
Mais Posso alguém? fazer uma pergunta? Com a palavra, Benê. Qual a diferença em manter, prestar todo esse serviço que você fez? Concordo, é um órgão muito importante para o município. Por que não continuar com o comodato? Se ele ainda vai estar por vencer. Essa é a questão e a minha dúvida. Porque tudo isso que você está me colocando, ele pode ser prestado mesmo da forma que está hoje. Não é o fato da doação que vai alterar esse tipo de prestação de serviço que vocês fazem. Benê, na verdade, hoje nós temos um comodato de 30 anos, que vence agora, daqui a 5 anos, 2028. Então, o que nós estamos pretendendo? Não deixar a discussão para a última hora, porque é o que nós conversamos. Eu acho que essa é uma situação que ela é transitória, ela precisa ser discutida, precisa ser amadurecida para não deixar para o último momento, porque tudo que é deixado para o último momento, para a última hora, acaba gerando mal-estar. E, queira ou não queira, é um problema que precisa ser enfrentado. Hoje, ou amanhã, ou depois, ele precisa ser debatido, conversado. Por isso que nós conversamos da outra vez, que nunca foi nosso objetivo evitar o debate público. Porque, se eventualmente a população assim entender, a gente ajusta de uma outra forma para que a coisa continue a fazer, a trabalhar, a acontecer. Mas o nosso objetivo principal é aumentar a gama de investimento. E, para isso, a gente precisa ter a tranquilidade. Por isso que foi muito interessante a colocação de trazer os encargos que nós temos, tanto no estatuto da entidade, quanto nós já tínhamos na condição de comodato para essa nova legislação, para fechar que, se houver alguma mudança na situação de trabalho, enfrentamento, de prospecção da associação comercial, tudo que foi investido lá, ele volta para o município. Então, o objetivo é, mesmo tendo investimento, nunca lesar o ente público, porque a gente sabe que nós estamos usando um espaço que ali pertence. Mas o objetivo, basicamente, é a gente conseguir aumentar a gama de investimento. Então, assim, para trazer o SEBRAE precisa ter a tranquilidade que daqui a 5, 10 anos, ele não vai ser desalocado de lá. Então, ele precisa ter um espaço, precisa ter um prédio, precisa ter uma condição de trabalho que ele possa trazer toda a gama de serviço que ele tem e nós hoje não conseguimos aproveitar. E, em conversa com o pessoal também do posto fiscal, que é o que eles gostariam, de voltar para a CIS. Entretanto, sem ter essa despesa que era enfrentada anteriormente. Então, esse seria o primeiro passo para ele ter tranquilidade, que ele pode utilizar o espaço, ele vai ter a possibilidade de ficar 20, 30, 40 anos lá, desde que continuemos a prestar o serviço, para trazer esse atendimento lá. E outra coisa também é a manutenção da tranquilidade com a parceria com o Poder Judiciário, né? Ele tendo essa tranquilidade que aquele prédio ele vai poder utilizar de forma ininterrupta, nós não teríamos o problema de, eventualmente, ter o cancelamento desse serviço que foi lá, está sendo realizado por eles. Então, basicamente, é ter a tranquilidade de poder aumentar a gama de investimento para conseguir trazer coisas mais relevantes para a associação comercial. É esse o nosso objetivo, o nosso intento. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Fernando Sirkia. Eu gostaria de complementar o questionamento da Benê, porque, segundo a lei que cedeu em comodato o espaço que hoje se encontra a associação comercial, ela já prevê a renovação pelo prazo mais de 30 anos, caso seja pertinente. Então, a minha dúvida é, complementando a dúvida da Benê, por que não fazer uma renovação desse comodato ao invés de fazer a cessão onerosa da área? Obrigado. Na verdade, o objetivo, como eu coloquei, é esse mesmo, né? A gente conseguir trazer essa certeza, essa tranquilidade. Também a gente não descarta a possibilidade da renovação, mas a renovação nós vamos, assim, o português exato, nós vamos estar empurrando com a barriga um problema daqui a 30 anos. Não sei se daqui a 30 anos a gente terá a mesma recepção que nós estamos tendo hoje, sendo assim tratados muito bem, com cordialidade por vocês, até independentemente da Benê nos apertar e questionar, mas sempre de forma cordial, né? Então, o nosso grande receio é não sofrer o que outras pessoas sofreram nesse caminho. Porque hoje a gente tem, assim, não a certeza nós não temos, mas a gente tem essa recepção que tem sido muito, muito boa, muito bacana, para tentar resolver essa situação
nunca de forma definitiva, porque o objetivo é fazer o serviço, não fazendo o serviço a contento, voltar a todo esse investimento para a Prefeitura Municipal, mas ter a tranquilidade de poder trabalhar sem ter, daqui a 30 anos, quando talvez nós não estejamos aqui, nós não termos essa possibilidade. O poder público, o executivo ou legislativo dizer, não quero mais você, saia. Aí, o que nós fazemos com os nossos colaboradores, com os nossos associados, com a prestação de serviço que nós fazemos? Porque tudo é feito com prazo, tempo e um cronograma de trabalho. O nosso grande receio é esse mesmo. Pela ordem, presidente. Com a palavra, o vereador Fernando Sirk. Eu concordo que eu acho que o comodato ele permite um maior controle social, né? Porque se a associação está prestando um serviço para a sociedade, tenho certeza que a administração, independente de qual for, vai colocar isso na ponta do lápis na hora de ponderar se renova ou não esse comodato. Mas uma questão que eu queria até dirigir para a Soninha, representante da prefeitura, é a questão do cálculo de avaliação do imóvel, porque a gente presenciou ali o processo do posto, não tem como a gente não citar isso, que é muro com o terreno da associação comercial, e pelo que eu avaliei no edital do processo da concorrência pública que foi feita, a avaliação foi feita de maneira diferente. Então, eu queria que a Soninha explicasse um pouquinho como é que foi feita a avaliação de preço de cada um desses processos e se teve diferença, por que essa diferença? Bom dia a todos, a todas. Então, esse processo de avaliação foi feito com base no valor venal. Essa é a grande diferença. Essa medida a gente adota normalmente em todos os projetos de lei que a gente manda. A gente depende, se for uma coisa, tem casos que a gente manda avaliação comercial. Nesse caso, foi feita a avaliação do valor venal, feito pelo nosso corpo técnico da prefeitura. Por isso está a diferença. Entendi. O valor venal é menor mesmo, né? Mas por que foi optado por fazer diferença? É que se a gente for avaliar aqui, é uma diferença bem grande, né? A área total do terreno do posto são 2.268 metros quadrados. E o valor mínimo do imóvel que foi colocado no edital é de R$ 2.184.000, saindo o metro quadrado a R$ 963. Aí, quando a gente olha para a avaliação que foi feita no caso da associação comercial e retira o valor edificado, a gente tem um valor de metro quadrado de R$ 67, porque a área ali ela é 3 vezes maior quase que a do posto. Então, é uma diferença muito grande. O metro quadrado sem edificação do posto está saindo 963 e o valor do metro quadrado sem edificação, no caso da associação comercial, está saindo a 67. Então, dá uma diferença de R$ 900 por metro. Qual foi o critério? Não teve nenhum, é um procedimento comum que nós fazemos. Você pode observar em outros projetos, né? A gente envia decretos de desapropriação, a gente faz sempre uma avaliação do valor venal e depois, na hora de fazer o processo formal mesmo, né, de escritura e tudo mais, dependendo dos casos, vai o valor do mercado. Né? Nós, na verdade, Fernando, não fizemos nem essa comparação que você fez, sabe? Nós não chegamos nessa questão porque os interesses são outros, né? O interesse da venda da área do posto era um interesse da prefeitura comercial mesmo. Nesse caso, não. Para nós, ficou muito claro o interesse público. Foi isso que motivou o envio desse projeto de lei pelo Executivo. A Associação Comercial fez um pedido, por isso nós fomos acionados, né? E foi feito todo esse processo tão somente com base no interesse público. Porque, para nós enxergamos os relevantes trabalhos que são feitos, que já foi falado pelo Dr. Max, né? E que é muito claro para toda a comunidade, a gente nem questiona. Mas não teve, então nós não fizemos essa comparação que você fez, porque para nós o que nós priorizamos foi o interesse público. E, Soninha, existe a possibilidade da Câmara Municipal solicitar uma avaliação comercial do terreno e da edificação feita lá no âmbito do perímetro que é a associação e a prefeitura encaminhar esse estudo para a Câmara Municipal?
Existe a possibilidade, mas não vai mudar nada. Né? Não vai ter alteração prática nenhuma. A nossa intenção, como a gente falou, nós fomos acionados pela CIA, eles fizeram um pedido formal para a prefeitura, foi considerado viável, né, por conta de todo esse trabalho que ocorre lá, e que isso é inquestionável, né, por tanto benefício, né, que a associação promove para a prefeitura, né, de tantas questões, e aí fizemos todo esse processo sem esse viés. Para nós, não vai fazer diferença nenhuma ter o valor venal ou o valor comercial. Para a gente não tem diferença nenhuma. Se vocês quiserem, pode pedir, nós fazemos, sem problema. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, vereador Alexandre. Apenas para registrar aqui também a presença dos representantes do Conselho Jovem Empreendedor e representantes do Conselho da Mulher Empreendedora também aqui na reunião. Obrigado. Permite só uma parte, por favor? Eu prometo que é a última. Para dar chance para os demais. Não, última não. Se tiver mais intervenções, a senhora fica à vontade. Tá? Com a palavra, Benê. Eu não sei se cabe ao caso, mas o artigo 17 da Lei 8666, de 93, ela está sendo substituída agora por outra, mas não altera esse artigo. Ele diz que toda doação tem que ser pelo valor de mercado. Não sei se cabe ao caso, mas ali está discriminando isso, o artigo 17 da lei. Eu posso estar equivocada, mas... Posso responder? A representante do município está pedindo a palavra. Com a palavra, Soninha. Sim, nós fizemos esse processo todo com base no artigo 17 da lei, que diz: alienação de bens da administração pública subordinada à existência de interesse público devidamente justificado será precedida de avaliação e obedecerá às seguintes normas. Nós usamos o parágrafo 4º, que se enquadra no caso concreto. A doação com encargo será licitada e de seu instrumento constarão obrigatoriamente os encargos, o prazo de seu cumprimento e cláusula de reversão, sob pena de nulidade do ato, sendo dispensada a licitação no caso de interesse público devidamente justificado. Então, nós vemos aqui que o artigo 17 da Lei 8666 fala de avaliação. Ela não diz qual a metodologia, tá bom? Desculpe, mas... desculpa. Tem o parecer jurídico que complementa essa avaliação. E aí fala também em licitação, né? E o bem público justificado, o que não está nesse projeto, Soninha. Posso responder? Pode responder, mas só para a gente entender que parecer jurídico tem caráter de opinião jurídica. E é uma opinião de um jurista, mas não necessariamente... Mas com a palavra, Soninha. Existe várias formas de se interpretar, né? Para nós e para o nosso corpo jurídico da prefeitura, para a administração, nós acreditamos que o interesse público ele é manifesto pelo próprio trabalho que a associação comercial presta ao município em todos esses anos, pelos próprios investimentos que eles fizeram na área. E nós tentamos colocar isso na exposição de motivos, né? Não sei se vocês observaram. E a questão da avaliação, aqui está dizendo, no parágrafo da licitação, está dizendo aqui que ela é dispensada no caso desse interesse público, né? Devidamente justificado. Nós usamos a exposição de motivos para fundamentar os nossos projetos, né? Então, eu acredito que isso ficou bem claro. Franqueio a palavra aos vereadores, aos interessados que queiram se manifestar. Alguém do plenário queira fazer uso da palavra.
Palavra, doutor Carol Tedeschi. Pode fazer uso da palavra. Bom dia a todos. Bom, acho que primeiro passo, ninguém aqui tem nada contra a associação comercial ou quer impedir esse projeto. O que está bem obscuro, na verdade, no meu ponto de vista, e com a fala da Soninha, presidente da prefeitura, primeiro, a questão da avaliação, importantíssima por uma questão que é um patrimônio público. Se a gente levar em consideração, a gente está pegando aqui a analogia, a questão do posto ao lado, por quê? Porque é uma avaliação que teve há um ano atrás, exigiram 3 avaliações, e, obviamente, acima do preço de mercado, porque já foi para a licitação por 4 vezes, e até agora está lá parado o imóvel. Então, lá também existia interesse público, se o fundamento era levantar dinheiro, até agora está sem conseguir nada. Porque exatamente houve uma avaliação, me parece que é de acordo com o que o executivo pretende. Se para agradar alguns coloca um valor, para agradar outros coloca um valor. Essa distinção me parece pouco sem fundamento. O interesse público, não vejo qual é em antecipar 5 anos. Porque, até onde eu sei, não existe nenhuma pretensão da associação comercial em paralisar algum tipo de serviço que é prestado hoje. Não acho que não há ou o Sebrae deu um prazo para isso, ou nada que a gente saiba pelo que está no projeto. O projeto ele faz uma exposição de motivos, mas não elenca qual a urgência em antecipar 5 anos, algo que vai vencer em 2028, em agosto ainda. E com a própria lei que concedeu incomodato com o encargo, fala que seria renováveis por mais 30 anos. Então, eu acredito que é uma coisa, parece esquisita, na verdade. Do meu ponto de vista, eu estou falando aqui de uma linguagem bem popular, não estou aqui como advogado, mas como cidadão, porque é um incômodo. Se a gente for avaliar pelo mesmo valor do posto, esse imóvel da associação comercial vai para 9,5 milhões, mais ou menos, se usar o mesmo parâmetro. Então, e está avaliado em 3,5 milhões. A gente está falando aí de 6 milhões a menos. Independente, a Soninha falou que não faz diferença, mas faz diferença sim, porque está sendo doado. Se algum dia isso for questionado legalmente, a gente vai estar questionando 13,5 milhões, vai estar questionando 9,5 milhões em doação de um patrimônio público. No mesmo passo em que o prefeito anunciou agora uma construção de uma cozinha por 10 milhões de reais. Se a gente for analisar, uma coisa pagaria a outra. Não estou aqui, volto a dizer, ninguém está questionando essa doação para a associação comercial. O que se questiona é o motivo de se antecipar isso em 5 anos e qual o interesse público de fazer isso neste momento, se o serviço continua sendo prestado pela associação comercial normalmente. Todos esses que o Dr. Max falou continuam sendo prestados. E não vejo se vai suspender ou não, se não for doado agora. Então, assim, no meu ponto de vista, esse é o que me intriga um pouco nesse momento. A palavra pode responder, Soninha. Olha, como eu disse antes, para nós, se isso é uma questão que incomoda a todos, não faz diferença nenhuma nós juntarmos ao projeto uma avaliação comercial, né? Nós não tivemos como eu disse antes também, não tivemos esse pensamento, essa comparação que você fez, né, que a Benê fez, que o Fernando fez, na verdade. Então, para a gente, para o executivo, não faz diferença nenhuma. A gente pode até juntar essa avaliação, né, sem problema nenhum. O processo vai ser o mesmo, né? Aí, agora, com relação ao pedido da associação comercial em solicitar a doação com antecedência, eles têm as razões deles, já falou também a questão de investimentos, é diferente você ter uma escritura, né, de uma área para tomar várias iniciativas. Eu acho que o Dr. Max pode explicar melhor essa parte, que foi o que motivou eles pedirem para nós. Uma palavra, doutor Maximiliano. Carol, na verdade, essa situação que você colocou é relevante, a gente nem discute isso, mas o que acendeu a luz amarela foi justamente o que aconteceu. Isso nos chamou a atenção, foi muito gritante para a gente. Então,
que é o grande receio nosso de deixar a coisa andar e, no final, nós não conseguirmos resolver. Porque, às vezes, a situação acaba ficando insolúvel e vira um embate, que é o que nós não queremos. Então, o que aconteceu nos chamou muita atenção. Então, o objetivo foi se preparar, antecipar, instigar o debate, pedir para evitar todo esse caminho que vocês sofreram. Que o nosso objetivo não é chegar nisso, porque, bem ou mal, a gente entende a situação que aconteceu e nós não queremos passar por esse caminho que foi muito tortuoso e difícil para vocês. Então, essa é a primeira situação. Então, quanto à paralisação do serviço, efetivamente, ou com a doação ou com a renovação, o serviço vai ser feito. O que a gente busca realmente é a doação, que ela é definitiva e não é, porque se nós não prestarmos o serviço, nós deixamos à disposição dos vereadores. Se não prestarmos os serviços da forma que está sendo feita ou a entidade chegar ao fim, todo esse investimento, todo esse patrimônio tem um destino único, que é o poder público, que vai ser incorporada ao patrimônio da prefeitura. Outra situação que nós temos, a associação ela foi criada há 90 anos. E de uns anos para cá, a gente conseguiu intensificar esse trabalho, melhorar esse trabalho, trazer um pouco mais de visão com as parcerias público-privada e tudo mais. E isso até gerou uma situação junto ao Ministério Público, porque nós precisamos fazer alguns pedidos, alguns convênios, e precisamos demonstrar que a associação comercial ela é de interesse público. E, através de um inquérito civil até presidido pelo Dr. Rinaldi, à época, nós conseguimos trazer essa situação para demonstrar que a associação comercial ele é um órgão, embora privado, né, ele presta os serviços públicos, a gente espera que relevantes, né, que presta os serviços públicos. E tudo mesmo verte a situação do prazo. Embora a gente possa adiar, postergar essa situação, nós não sabemos o dia de amanhã. E a gente, vendo o que aconteceu, como a coisa se delineou, nós não queremos passar por isso. Então, a gente fomentou essa discussão para tentar fazer essa situação e manter esse investimento que a gente fez, melhorar esse investimento. Tá? E a gente tem não querendo pontuar ou dissociar a situação, mas a gente tem um enfrentamento diferente do que aconteceu no posto, porque o posto, que é justo, ele tem uma característica comercial que é justa, a gente nem discute isso, e a associação comercial, em virtude dessa situação da prestação de serviço, ela acaba tendo um interesse um pouquinho diferente, que acaba não, assim, são situações similares, mas não iguais. Então, por isso que a gente está tentando antecipar essa discussão, melhorar o que nós temos para a gente poder intensificar esse investimento que já foi feito. Doutor Carol Tedeschi, que tem a palavra. Max, realmente, na verdade, sim, o que incomoda é exatamente isso. Na época dos postos, não estou comparando postos com associação comercial, não é nada disso. O que me incomoda é a forma como foi levada as coisas, que é extremamente pessoal dessa administração. Então, assim, houve uma perseguição, porque houve várias propostas, estamos falando de 2 imóveis que até hoje, quase um ano, são paralisados por incompetência da prefeitura, total, do executivo. O imóvel lá de cima, onde vai ser abastecido para a frota, está sem licença por culpa deles, sem nada de nenhuma interferência. Então, assim, é um incômodo gritante essa diferença de tratamento, mas eu entendo o que fala quando o momento é oportuno para a associação comercial, porque realmente, pelo que está posto, partiu do próprio executivo em facilitar isso para a associação comercial. Não volto a dizer, ninguém questiona a importância da associação comercial, nem prestação de serviço, não existe nada disso. O que se questiona é o interesse público. O projeto, no meu ponto de vista, veio extremamente vazio em relação aos encargos. No comodato, lá em 98, os encargos eram bem claros. Finalizar a obra que existia abandonada no local e dar uma destinação para ela, e além dos investimentos que foram realizados. Indiscutivelmente, foram feitos com muito esmero. Não se discute a qualidade da associação comercial, a estrutura levantada, a qualidade, nada disso. Só que aqui não existe nenhum encargo, além de manter a destinação. Você mencionou aqui coisas que eu, como cidadão, desconhecia. Possibilidade de vir Sebrae para cá e posto fiscal. Para nós que somos advogados, faz uma falta tremenda o posto fiscal em Assis. Entendeu? Então, se houvesse
pelo menos para fins de uma discussão melhor, quais seriam esses encargos? Quais seriam as obrigações da associação comercial em trazer quais outros serviços para a cidade? Acredito que seria um pouco melhor uma discussão futura desse projeto, entendeu? Outra coisa que o Fernando falou no começo, o porquê dispensar uma audiência pública. Porque, assim, acredito que é interesse da coletividade. Estamos falando de imóvel, se for avaliado em preço de mercado, quase 10 milhões de reais. Então, não é um imóvel qualquer, não é um terreno, entendeu? Então, isso me incomoda, porque só uma reunião dessa e não uma audiência pública, que a diferença seria muito mais publicidade, muito mais divulgação disso e muito mais participação popular para que o povo saiba o que está acontecendo. E volto a dizer, nada, absolutamente nada, ninguém questiona que a capacidade da associação comercial, os serviços prestados, mas o projeto, quando você lê ele cru como está, não tem, cara, não tem, simplesmente não tem qual seria o encargo. Fala uma doação com encargo, mas não fala qual seria, além da destinação. Então, isso é bastante incômodo, porque é como você falou, se daqui a 30 anos for questionar alguma coisa, não vai se questionar nada, porque a única coisa que prevê é a destinação da associação comercial. Se deixar de vir imposto fiscal, SEBRAE ou o que for, os outros serviços que são prestados lá, ninguém vai poder questionar, porque não está na lei. Então, isso é algo que eu acredito que tem que ser bem mais claro, muito mais debatido e também colocado no papel, porque o que se fala aqui hoje não se registra. O que se registra é a lei, a forma da doação, porque daqui a 30 anos ninguém sabe aqui se vai estar aqui amanhã. Então, e a gente está falando de imóvel público, né? Essa é a questão. Com a palavra, Sônia Espera. Bom, foi falado bastante aqui, fazendo comparações, né, a respeito do outro processo de venda dos postos, e são processos distintos, e eu acho que a nossa discussão hoje aqui é sobre o projeto de lei de doação da área CIA. São propostas totalmente diferentes, mesmo porque a primeira, que o senhor estava dizendo, é um cumprimento de uma decisão judicial, né, que a prefeitura teve que fazer, né, mas que hoje não é o caso de se discutir. O caso hoje é discutir a doação de área à associação comercial. E com relação aos encargos, nós fizemos aqui, colocamos o projeto, eu acho interessante ler, Fica à vontade, assim, pode ler. É uma proposta que está para ser discutida com os vereadores, e os vereadores estão abrindo de uma forma muito saudável a discussão para a comunidade, né? E ela não é uma proposta fechada. Como eu disse, querem colocar outra avaliação de valor imobiliário? Tudo bem, o processo vai ser o mesmo, a gente pode fazer isso. E com relação ao que está escrito aqui no projeto, para quem não leu, às vezes, né? Artigo 2º. A presente doação, com encargo, tem como finalidade o funcionamento da Associação Comercial e Industrial de Assis e o desenvolvimento de suas atividades, conforme previsto em seu Estatuto Social. À primeira vista, parece mesmo simples demais, mas é que a nossa intenção, ao redigir dessa forma, foi deixar aberto mesmo. Porque, se a gente elenca, vai funcionar o SEBRAE, o SEJUSC, né, todos os outros serviços que são prestados ali de interesse público, essa é a base de todo esse projeto, nós iríamos engessar. A intenção nossa é que, pelo exemplo de 30 anos de trabalho da associação comercial, de trabalhos importantes, de serviços importantes. Então, não existiu esse pensamento de diminuir, de fazer o menos, não, muito pelo contrário, porque o que nós vemos da prática do dia a dia, do trabalho deles, é sempre a busca por mais parcerias, por mais serviços, por tantas coisas que isso é notório, é público, né? Mas, como eu disse, não é uma proposta fechada. Se é necessário pontuar, tranquilamente. Nós só fizemos dessa forma simples, pensando no maior, não no menor nunca, né?
Mesmo porque, mesmo uma doação, a gente pode questionar ela em qualquer tempo, porque isso é prerrogativa do poder público, né? Ela é uma doação com encargo, ela não é uma doação fechada, olha, só vocês fazem o que vocês quiserem desse imóvel. Certo? Perfeito. Dr. Max, com a palavra. Só para complementar, nós tivemos nas reuniões participando, e isso já foi até levantado pelo vereador Gerson. Nós deixamos eles muito à vontade para fazer todas as informações necessárias, passamos aí algumas informações complementares a eles, para que realmente tire essa sensação que você tem. Então, nós deixamos esse ponto que já foi questionado por eles, né? Embora o pensamento é deixar o mais aberto possível para a gente galgar mais serviço, mas, se houver a vinculação, se houver esse fechamento na lei, trazendo o que tem no estatuto, para a gente também não tem problema algum. Inclusive, já foi questionado pelo vereador. Eu gostaria também de... Posso? Desculpa, viu? Pode falar, pode falar. Estou acostumada. De continuar lendo o artigo 2º. O parágrafo 1º fala da condição de reversão do imóvel. O não cumprimento das disposições contidas no caput deste artigo importará na reversão do imóvel ao patrimônio municipal, sem direito a qualquer indenização de benfeitorias porventura edificadas. Parágrafo 2º. A reversão dar-se-á ainda nas mesmas condições previstas no parágrafo 1º, se a associação, inciso 1, alienar o imóvel ou desviar a finalidade, mesmo que parcialmente, sem anuência da Prefeitura e da Câmara Municipal de Assis. 2, deixar a área ociosa pelo período de 1 ano. 3, subdividir a área, dando a mesma outra destinação. Então, essas condições dão segurança para que o poder público possa intervir no momento que ele achar que deve, né? Se acaso tiver algum desvio de finalidade, se o poder público não estiver concordando mais, né, com esse processo, a gente pode, sim, intervir. Com a palavra, doutor Carol, apenas consignando que, numa audiência pública, jamais poderíamos avançar com esse debate da forma como está. Teremos aí limites de 3 minutos para a exposição por cada orador, que não se pode repetir mais. Então, nós temos o regimento interno da casa que impede que essa discussão avance. Não é? É um modelo de audiência pública que, infelizmente, dependendo... Tem momentos para usar a audiência pública e tem momentos para se usar esse modelo que nós estamos adotando hoje, que é até informal à luz do regimento interno da casa. Então, nós fazemos assim, por quê? Justamente para poder falar, replicar, triplicar, não é? Para poder evoluir o debate, avançar no debate. Então, também com relação à transparência, os canais da Câmara foram utilizados para divulgação. Também nós mencionamos aqui, convidando a população toda através da sessão ordinária. Também, nesse ponto, parabenizar o vereador Alexandre. Na minha ausência, ele tocou essa situação também, né, nesse trabalho conjunto que estamos fazendo com as comissões. Não é? Então, basicamente, para consignar isso para a população. Nosso enfoque é realmente tirar todas as dúvidas, passar o pente fino na discussão, para que a gente possa chegar amadurecido para o debate no plenário. Com a palavra... Carol Tedeschi. Não, Soninha, só para esclarecer, a questão do interesse público, eu vi aqui a lei, realmente claro, inclusive são cláusulas gerais, que são usadas em qualquer imóvel que é doado ou alienado ou cedido para uso público, bem público para uso particular. A questão é que o interesse público, que o que está na lei, o porquê se antecipar os 5 anos. O Dr. Max colocou muito bem. Para quê? Para que a associação possa realizar novos investimentos para trazer novos serviços. A única forma que qualquer cidadão ou promotoria ou qualquer órgão de controle do executivo possa fiscalizar isso se algum encargo que esteja previsto em lei não for cumprido. O único encargo que existe hoje é a associação comercial continuar dando a mesma destinação que ela dá para o imóvel, o que é inegável que vai continuar fazendo. Não tem ninguém suspeita ou
ou tem alguma ideia mirabolante de que a associação comercial vai fazer outra coisa com o imóvel. Isso é impensável. O que se questiona é mecanismos que se possam cobrar que outros serviços de interesse da população sejam prestados em Assis. A primeira vez que eu ouço falar sobre o posto fiscal, essa possibilidade, ou do SEBRAE e tudo mais, foi agora para a exposição do Dr. Maximiliano. Eu não acompanhei o projeto anterior, as discussões anteriores. Isso aqui foi para mim ontem, que eu dei uma olhada. Tá? Eu li tudo por cima ontem, mas eu li bem, eu entendo muito bem o que está escrito aqui. Não é uma dúvida. O que está escrito está claro. O que não está claro é o que não está escrito, que é exatamente quais encargos, de fato, a associação se compromete com essa doação, que seria uma transmissão, entre aspas, definitiva do imóvel para a associação comercial, o que ela vai dar em contrapartida. Porque, na lei, não existe nada. E ninguém vai poder questionar isso depois. Se isso, por exemplo, fosse aprovado a semana que vem, com essa redação que está aqui, ninguém vai poder cobrar SEBRAE, posto fiscal ou nenhum outro serviço de interesse público. Então, a dúvida é qual o interesse público, que isso fique claro, em se antecipar 5 anos, algo que seria vencido em agosto de 2028. Ficou muito claro agora que é para quê? Para que angarie mais investimentos sólidos que tenham uma garantia de que não vai se repetir um lamentável episódio que aconteceu com os postos. De uma perseguição, não existe decisão judicial. Eu não vou entrar nesse mérito porque, primeira coisa, só trouxe a questão dos postos porque o valor é vergonhoso. Isso é um imóvel vizinho. Então, existe essa analogia, impossível não pensar nisso, e, se tratando de interesse público, tudo que está ali tem que ser bem transparente, inclusive a avaliação do mesmo. Que pegar pelo valor venal, os postos seriam comprados no ano passado pelos meus clientes, por exemplo. Entendeu? Então, essa é uma discussão. Mas, não volto a dizer, não estou comparando o que houve, estou comparando a questão de valores. 2 pesos e 2 medidas para imóveis que são muro, um com o outro. Essa é a questão. Pela ordem, presidente, só para completar a fala do Carol. Pela ordem, vereador. Obrigado. O que eu queria ponderar é que eu acho que a avaliação ou não de interesse público, ela não pode se misturar com a avaliação do valor do imóvel. Eu acho que, por mais que a associação tenha prestação de serviço à comunidade, que é indiscutível, eu acho que a prefeitura não pode fazer uma avaliação mais benéfica do que o que vem sendo utilizado porque tem essa prestação de serviço. Eu acho que são 2 coisas que não podem se confundir. Existe a prestação de serviço, existe o retorno para a comunidade, isso tem que ser colocado lá nos encargos, mas eu acho que, se a gente for utilizar esse modelo, o patrimônio público, cada hora vai ser avaliado de um jeito. E esse caso, eu acho que é bastante ilustrativo porque é muro com muro. Então, como é que, ao tratar do patrimônio público, que aí é interesse coletivo da cidade, para um vale uma coisa e para outro vale outra. Então, eu acho que, pensando no interesse público de uma maneira macro, pensando na defesa do patrimônio público, principalmente sabendo que existe a possibilidade de você renovar por mais 30 anos, por que fazer uma avaliação diferente da que já foi feita? Eu ainda não consegui entender isso, e eu acho que, para mim, é o maior imbróglio dessa questão. Eu vejo aqui 2 terrenos vizinhos em que um vem sendo utilizado um jeito e outro. É que nem se fosse 2 pesos e 2 medidas mesmo. Então, eu queria entender novamente e completar a fala do Carol, porque eu acho que não faz sentido nenhum a gente, principalmente por se tratar de muro com muro, a gente fazer uma avaliação tão diferente que, como foi exposto, dá quase 6 milhões de reais. Com a palavra, doutor Maximiliano. Eu entendo a colocação, mas, assim, para iniciar o debate e esclarecer, nós temos 2 situações diferentes. Uma que seria uma venda, né, que, eventualmente, ocorrendo a licitação, ela sendo positiva ou não, você precisa trabalhar com o valor mais próximo do mercado, porque há uma reversão desse valor em favor da prefeitura municipal, que vai verter isso para o Tesouro. Então, essa é uma situação. Por isso que não acompanhei a situação do posto propriamente, mas, via de regra, a alienação de bem público ou compra de bem público, você tem uma situação diferente,
para fazer a situação. Eu vou desapropriar e eu preciso trazer o valor mais próximo de mercado possível, dentro da realidade, para que a pessoa que está sendo desapropriada não tenha prejuízo e, eventualmente, a pessoa que irá comprar o bem público não traga prejuízo para os cofres públicos. Essa é uma primeira situação para a gente pensar. E outra é a situação da doação. Independentemente do valor, caso esse patrimônio seja revertido novamente ao poder público e ele vá ser licitado, vendido, ou qualquer tipo de modalidade que venha acontecer no futuro, de rigor, ele tem que ser avaliado, sim, para a realidade dele atual, para que seja levado, que seja licitado, que seja feito a recomposição financeira. E, inclusive, quando ele for, ele vai com o patrimônio da associação comercial construída, né? Porque ela, na verdade, a associação comercial constrói, mas no final o patrimônio, caso algo aconteça, será da prefeitura, que ela, por direito, caso queira vender o patrimônio nesse valor que vocês estão colocando, vai agregar toda a construção realizada. Então, assim, independentemente da situação, acho que é de se pensar e discorrer sobre ela, mas são enfrentamentos diferentes. Uma para venda, vincular valor cofre público, o outro é uma situação de uma doação com encargo, com obrigações que, caso não cumpridas, o patrimônio volta com as construções realizadas sobre elas, em favor da prefeitura, que aí, caso ela queira vender, aí faça a avaliação dentro da realidade econômica, aí, se depois positivo ou não, caso aconteça. Mas, basicamente, é essa a ideia. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Alexandre. Eu gostaria de fazer uma pergunta aqui. Nós sabemos que, na associação comercial, tem uma parceria com o SEBRAE, e lá na associação comercial tem um posto do SEBRAE aqui, que já é um braço do SEBRAE. A gente acompanha na mídia que o SEBRAE de Assis, o SEBRAE aqui de Assis, ele vem se destacando no cenário estadual. Inclusive, a gente vê que, por várias vezes consecutivas, o SEBRAE do posto de Assis vem recebendo prêmios pela prestação de serviço de aberturas de mês e atendimento aos microempreendedores individuais. Eu gostaria de perguntar, nós estamos tratando aqui sobre serviços que são prestados para a comunidade dentro da associação. Quem pode responder, às vezes o Max, o próprio Sabel, às vezes o Fernando tem essa informação, quais os números do atendimento do SEBRAE aqui para os microempreendedores individuais, empresários do nosso município? Eu acho que o Fernando é melhor para esclarecer isso, que ele tem mais competência. Eu tenho os números aqui, mas o dia a dia é ele quem vai trazer mais esclarecimentos. Aproveitar que o Fernando está se dirigindo ao microfone, parabenizar toda a atuação, todos os envolvidos, associados da Associação Comercial do município de Assis, não é, que tem realizado um trabalho brilhante, e acredito que, através dessa discussão, nós estamos traçando caminhos de confiança aí, e acreditamos também que o texto, como está, ele estabelece uma cláusula aberta, né, doutor? O senhor me corrija, né? A cláusula aberta de conferir ao estatuto. E a associação, por ser finalidade sem fins lucrativos, por sua característica civil e também por ter recebido patrimônio público como doação, ela não está fora do olhar do Ministério Público. Não é? O Ministério Público fiscaliza as associações e, caso haja um desvio de finalidade estatutária em alguma reunião, o Ministério Público instaura o inquérito civil. Eu tive a oportunidade de ser estagiário na minha formação, eu fui estagiário do Ministério Público, e justamente no gabinete do Dr. Rinaldi. Não é? E a gente lembra que instaurava-se inquérito civil, apurava, e muitas vezes até entrava com ação civil pública mesmo, contra alguma associação que mudasse a finalidade. O município estaria abrindo um projeto de lei, estabelecendo esse projeto de lei, abrindo esse canal, não é? E deixa a cláusula aberta para a associação deliberar, não é, a finalidade, o serviço, etc. Mas, voltando ao tema, desculpa, Fernando, com relação aos números do SEBRAE, com a palavra, Fernando Rocha. Bom dia a todos. Presidente Fernando Vieira, em seu nome, cumprimento todos da mesa e presentes na casa. Respondendo o questionamento do vereador Alexandre, vou passar os dados aqui desde quando o posto do SEBRAE agora se tornou a unidade do SEBRAE aqui em Assis, que é um novo modelo do SEBRAE. De 2018 a 2022, foram prestados 58.148 atendimentos à população de Assis e região de forma gratuita.
Desse número, 18.798 foram atendimentos realizados somente no ano de 2022. Dentro do espaço do empreendedor, que acontece em parceria com o SEBRAE, a CIA, a Prefeitura e outras entidades que nos apoiam, foram realizados de 2017 até 2022, 4.091 orientação para abertura de microempreendedores individuais. Dessas orientações se reverteram em formalização, ou seja, geração de renda, sustentação para o município, para as famílias de Assis, 3.258 CNPJs abertos de forma gratuita para a população, realizado dentro da associação comercial. Tá? Dentro desses atendimentos aí, o SEBRAE, em 2018, realizou 18.798 atendimentos, que está ali distribuído entre alteração de MEI, 359 atendimentos em 2022, emissão de alvará, 883 alvarás emitidos, atualizações da guia DAS, que às vezes o microempreendedor deixa vencer e precisa atualizá-las. Foram 11.417 emissões de guias de forma gratuita, baixa de MEI, 314, declaração anual de imposto de renda para microempreendedor, 2.412, formalização de MEI, 544, linhas de crédito concedidas através dos projetos do SEBRAE e da Associação Comercial, 329 disponibilidades, negociação de guias DAS, às vezes o empreendedor atrasa, precisa fazer a renegociação, 578 renegociação, auxílio para emissão de notas fiscais, 1.354 notas fiscais emitidas, e orientação para abertura de MEI, 608, totalizando o número de 18.798 durante o ano de 2022. Esses são os dados somente do SEBRAE e do Espaço Empreendedor. Se alguém tiver algum questionamento ou querer saber alguma informação sobre outros departamentos, também a gente está à disposição. É gratuito isso? Totalmente gratuito. Pelo ordem, senhor presidente. Ainda para o Fernando, se puder, viu, Fernando, deixar claro até para a população que está nos acompanhando, vai nos acompanhar, qualquer munícipe pode chegar ali no posto e será atendido de forma gratuita com todos os serviços que você falou? Sim, exatamente, Alexandre. O processo interno lá dentro acontece da seguinte forma. A população procura, o usuário procura o atendimento. Se ele vai fazer uma abertura de MEI, se a pretensão dele é passar pela orientação de MEI, ele é encaminhado para um atendimento que acontece toda terça-feira, no período da tarde, às 4 horas da tarde. Convido toda a população e os vereadores para se fazer presente lá e acompanhar em loco o atendimento. Então, é feita uma palestra de orientação a esses possíveis empresários, onde a gente explica toda a obrigação que um microempreendedor tem que ter, as suas responsabilidades. Após isso, ele passa para a formalização. Aí ele entende qual é o processo, quais são os seus deveres, e aí sim ele é encaminhado para a sala de formalização e ele já sai lá da associação comercial com o seu CNPJ emitido e formalizado. Ainda para o Fernando, depois que esse empreendedor ele formalizou a sua empresa, também é oferecido de forma gratuita consultorias para os microempreendedores? Sim, Alexandre. Todo microempreendedor ele passa por um acompanhamento após a emissão. É recorrente a passagem dele lá na associação, até por conta da emissão do DAS. Depois tem um processo legal, que se leva um prazo para a emissão do alvará, depois os processos para a emissão de nota fiscal. Então, esse microempreendedor ele está constantemente vinculado à transição dele dentro da associação comercial e ele passa por trabalhos de capacitação que o próprio SEBRAE oferece. Um exemplo, oficina financeira. Ele vai lá, é lógico que há o interesse também da outra parte em participar, mas são oferecidas outras ferramentas de gestões que o microempreendedor tem à sua disposição de forma gratuita para ele se capacitar e dar conta de tocar o seu negócio. Gostaria de consignar aqui a presença do nosso vice-prefeito municipal, Aref Sabé, cumprimentando aí. Muito obrigado pela presença. Também o Tiaguinho, Fernando Rocha, obrigado.
A Jaqueline Bento, do Tribunal de Justiça de São Paulo, que vai fazer uso da palavra agora. Também a Dirce Marcelino. Com a palavra, Jaqueline. Pela ordem, senhor presidente, antes dela iniciar, também ordem, registrar a presença da dona Célia Penso, que está ali. Cadê? Sempre presente. Com a palavra, Jaqueline. Okay. Então, bom dia a todos. Bom dia, presidente, ao qual cumprimento todos aqui, os vereadores presentes e demais que compareceram a essa reunião, né? Gostaria de parabenizar pela iniciativa, e é sempre bom a gente poder estar presente para elucidar, né, os fatos como eles realmente são. Então, é por isso que eu faço uso da palavra para tecer algumas breves considerações. Eu gostaria só de, inicialmente, colocar um ponto a título de reflexão, que ninguém gosta de morar em casa emprestada, né? Por mais que lhe seja dada a liberdade pelo proprietário, a gente não se sente completamente livre, né? Com a autonomia necessária para realizar projetos e coisas que a gente gostaria de fazer. Então, assim, é perfeitamente compreensível esse interesse da CIA em querer estar regularizando essa situação, né? E como parceira, né, o Sejus, que ele é um parceiro da associação, eu gostaria só de esclarecer à senhora Benê, aos demais presentes, que há um interesse público, sim, e muito grande em relação à CIA, porque os trabalhos que são realizados ali nem sempre são voltados somente para os empresários, para os associados. Nós, do Sejus, que, por exemplo, que até me permitam me apresentar, quem não me conhece, né? Sou Jaqueline, chefe do Sejusc de Assis, né? Gestora do Sejusc. E, então, assim, posso dizer com propriedade que os nossos atendimentos se dirigem muito à população de Assis e região, que vem fazer uso do nosso Sejusc, já que ele abre as portas à população, ao público em geral. Então, a questão do interesse público, ela existe a partir do momento que as portas são abertas para atender a todos aqueles que ali chegam em busca, seja de cursos do SEBRAE, seja de orientações, de reclamações pré-processuais, que é o nosso trabalho, né? Aqui, eu peço permissão até para trazer à baila a função social das associações comerciais, que é realmente essa, capacitar, educar, instruir, salvaguardar, inclusive, os interesses pessoais, comerciais e empresariais, né? E isso fortalecendo o comércio local, fortalecendo o município e, claro, atingindo o progresso da nossa cidade. E esse é o interesse comum que nós temos, né? Ali, como parceiro, o Sejusc, que também, pela Resolução 125 de 2010, deve sobreviver por parcerias, nós queremos também fazer investimentos ali de outros parceiros, para que nós possamos realizar um trabalho de ainda mais qualidade. Mas, ao passo que há essa incerteza de que amanhã ou depois essa parceria pode ser rompida, isso acaba também brecando os nossos sonhos e os nossos projetos. Então, há, sim, um interesse social visando o atendimento à população de que isso seja, de uma vez por todas, regulamentado. Só para vocês terem uma ideia, eu trouxe aqui a título de números, né, não é tão específico como o do Fernando, mas eu consegui trazer os dados processuais dos nossos atendimentos desde 2016, quando, então, se inaugurou o Sejusc CIA, tá? Que foram processuais 27.087 atendimentos. Isso sem considerar o nosso setor pré-processual e o nosso setor da cidadania, que aí sim atingiria uma média nesses anos, de 2016 até hoje, aproximadamente a 35 mil atendimentos, por cima. Porque nós temos oficinas de parentalidade, que é aquela que acolhe pessoas que estão se transformando, as famílias, em razão do final do relacionamento. Nós temos um programa de Você é Insubstituível, para acolher pessoas com depressão, ansiedade, né, que muitas vezes acaba levando ao suicídio. Nós temos uma parceria com uma universidade aqui, no qual nós acolhemos pessoas que precisam de atendimento psicológico, um tratamento paliativo, até
até 4 atendimentos essas pessoas recebem. Então, assim, são muitos os projetos oferecidos à população de Assis e região, como eu disse, que eu posso, com propriedade, lhes afirmar isso, por estar ali, e que são conseguidos através da CIA. Então, olha a importância que a associação comercial ela tem, não apenas aos seus associados, mas à população em geral. Então, é por isso que eu gostaria de fazer esses esclarecimentos e me coloco à disposição para maiores esclarecimentos de que, realmente, o trabalho desenvolvido ali nos causa muito orgulho, seja pelo SEBRAE, pelas mulheres empreendedoras, né, pelo jovem empreendedor, seja pela própria associação em si, né? Então, a gente tem muito orgulho em fazer parte disso, contribuindo para o sucesso da nossa cidade. Então, muito obrigada. Pela ordem, senhor presidente. Muito obrigado, Jaqueline. Pela ordem, com a palavra, vereador Rogério. Obrigado, presidente. Jaqueline. Pois não. Bom dia a todos presentes. Eu gostaria de perguntar para a senhora quantos anos de serviço público a senhora tem no fórum? Ai, sério? Tá bom, vai. Olha, eu entrei no judiciário em 98, junho de 98. Então, já tenho mais de 20 anos de judiciário. É bom que registre... Mas eu entrei novinha, tá? É bom que se registre essa experiência, que ela foi designada, advogado que sou, para quem não me conhece, isso aqui está sendo filmado, vai ser exposto ao público. Então, a gente sabe como funciona. Há algum tempo já advogo na cidade de Assis. E a pergunta que eu faço, além de parabenizar pelo excelente trabalho, que eu sei que, através das reclamações processuais que são feitas lá, é de forma... gratuita. Nosso trabalho ele é todo gratuito e é um trabalho feito por pessoas capacitadas. E essa gratuidade, ela vai desde o ajuizamento de uma reclamação pré-processual até a participação dos nossos projetos, nesses programas que eu citei, né? O Você é Insubstituível, a oficina de gestão de emoção, oficina de parentalidade e divórcio, esse atendimento psicológico que a gente conseguiu através de uma parceria. Então, assim, todos os nossos trabalhos são desenvolvidos de forma gratuita. E só para consignar, o acordo que é homologado lá tem força executiva? Esse é um quesito importantíssimo a ser considerado. Toda a população que chega até nós, o nosso setor pré-processual, ele é despido de formalidades. Ele acolhe o cidadão. Aquele cidadão que não recebeu pelo leite que ele vendeu e não conseguiu, né, ter o dinheiro do seu produto, aquele cidadão que prestou um trabalho voluntário, uma prestação de serviço e que não conseguiu receber, enfim, qualquer tipo de prestação de serviço ou qualquer tipo de negociação, de negócio jurídico ou não, mas que chegue até ali em razão dessa informalidade do Sejus, que a gente pode acolher esse cidadão e ajudá-lo a buscar esse direito. Em havendo um acordo entre essas pessoas, entre o reclamante e a parte reclamada, esse acordo ele é colocado a termo. E esse termo é homologado pelo juiz e se torna um título judicial passível de execução. Então, olha, essa é a grandeza do setor pré-processual do Sejusc. Você chega lá sem um título, ou sem um recibo, ou sem uma nota promissória, ou sem nada que possa assegurar, no caso, esse seu direito numa justiça comum, mas ali, por meio da conciliação, é possível que seja feito um acordo entre essas duas pessoas, o que aqui eu abro um parêntese para dizer que a conciliação, nesse momento resgatada, ela também traz a retomada do diálogo, o bom relacionamento, retorna aquela convivência entre aquelas pessoas. Então, é uma das vantagens da conciliação. E esse termo de acordo que for homologado judicialmente, ele já é metade do caminho percorrido, porque se cumprido, ótimo, né? Ótimo. Se não cumprido, a parte reclamante já pode executar, dispensando a fase de conhecimento e já entrar executando aquele acordo. Obrigado pelos esclarecimentos. A gente tem conhecimento disso, mas a pergunta foi
para que ficasse consignado para aqueles que ainda têm dúvida, e que eu tenho certeza, como sempre teve, bem representado lá no Sejusc, a senhora, com os colaboradores, e parabéns pelo excelente serviço. E fazendo um gancho aqui, Soninha, eu entendo que foi muito oportuno a senhora ler o teor aqui desse projeto, né? Porque eu entendo que foi um complemento da sua linha de raciocínio, né? Para não deixar dúvida, a senhora também, quanto tempo de serviço ali na Prefeitura Municipal, de experiência? Então, são pessoas que eu tenho afirmado, querem saber aí a história de vocês aqui, mulheres que nos honram com a presença, que calçam o sapato de vocês para saber o que vocês passaram e merecidamente ocupam o lugar que ocupam. Obrigado, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, presidente Alexandre. Obrigado. Gostaria até de dirigir ao Dr. Max. A nossa comissão fez alguns questionamentos, inclusive foi até respondido por escrito, e essas respostas também se encontram no site de transparência da Câmara Municipal, no documentos acessórios, para a ciência de toda a população. Mais oportuno também nessa segunda reunião, se puder esclarecer para nós, até o que foi respondido, sobre a utilização do espaço da associação comercial, né, para entidades filantrópicas, órgãos públicos, né, se puder deixar também para a população, aí, conforme o senhor explicou no documento e na reunião passada. Obrigado. Imagino. Na verdade, todo o espaço da entidade, tanto o salão de eventos quanto o salão de atos, ele, para a prefeitura e para os órgãos afins e declarados filantrópicos ou por alguma situação de realização de evento pela prefeitura de festejo, ele é gratuito. Na verdade, ele acaba caindo no encargo que nós temos com a prefeitura, onde nós onde o espaço é utilizado pelo poder público por termos essa parceria. Então, não existe encargo para isso. A única exceção é para alguma situação de evento particular, onde nós fazemos a cobrança da alocação. E para associado, via de regra, ele tem uma situação diferenciada. Quando existe alguma entidade que não é caracterizado eventualmente de interesse público ou compõe a administração municipal, eventualmente feito o pedido, verificada a impossibilidade de pagamento, não lhe é cobrada a taxa de locação, né, Fernando? Fernando já está ali, mas é cobrada simplesmente uma taxa de limpeza, para poder manter o espaço limpo, cuidado para que, eventualmente, quando for utilizado pela prefeitura ou por nós, ele esteja limpo aí para poder utilizá-lo. Mas, via de regra, prefeitura e entes públicos, gratuito. Muito obrigado. Tem uma munícipe aqui pedindo a palavra. Por favor, fala o nome. Obrigado. Licença para o uso da palavra, bom dia. Eu sou a Luciene Sconini, sou vice-presidente do Conselho da Mulher Empreendedora. Moro aqui em Assis fazem 7 anos e participo lá da diretoria também da ACIA. Faz uns 15 anos que eu tenho contato com a associação comercial, pois já fui presidente na cidade onde eu morei. E eu quero deixar claro que, assim, para manter uma associação do jeito que está hoje, né, a gente tem 30 anos já, por muitos anos o Saber, né, presidente aqui em Assis, e agora, no começo de abril, vai começar uma nova gestão, né, eu estou aqui com as minhas amigas também da nossa diretoria, e a gente também quer dar um passo a mais, né, na nossa gestão aqui como Conselho da Mulher Empreendedora. Não preciso nem falar dos benefícios que a associação tem, pois o Fernando já fez isso, a Jaque também, todo mundo já... Isso é inquestionável. O que eu quero falar aqui é sobre o nosso futuro, né?
Então, muito melhor a gente dar um passo com tudo amarrado, a gente conseguir trazer mais benefício da FACESP aqui, que é a nossa federação, do posto fiscal. Então, assim, a gente não está falando do passado, a gente quer o futuro, porque hoje nós estamos aqui, a gente está conseguindo ter uma conversa amigável, onde a gente pode conseguir isso, né, que vai ser só para melhorar a cidade e a população. Não é só uma classe que a gente representa, principalmente nas nossas reuniões, vai mãe de família, vai vendedora da Avon, vai de tudo quanto é tipo de mulher, que tem também o acolhimento emocional, profissional. Nas nossas reuniões, a gente leva advogado, psicólogo, abrange todo tipo de tema. E o que eu quero falar aqui é que nesse novo passo que a associação vai estar dando aqui nessa próxima gestão também, vai ser muito importante a gente conseguir amarrar essa doação, para a gente conseguir um benefício muito melhor e com muito mais qualidade e, como eu posso dizer, com muito mais firmeza e segurança de conseguir novos benefícios aí para melhorar o nosso atendimento, que já é ótimo. Tem muitas associações comerciais que não conseguem nem se manter. Então, a CIS está de parabéns, a gente é beneficiado por ter uma associação comercial com tanta qualidade de serviço, de prestação de serviço, para toda a população que, gente, anda pelo interior do estado de São Paulo, é difícil mesmo uma associação conseguir pagar os funcionários que vivem nelas. Tá? Então, eu agradeço o uso da palavra aqui, né? E eu vou passar para a Dirce. Com a palavra, Dirce Marcelino. Olá, bom dia. Acho que todo mundo já me conhece, né? Eu também estou aqui enquanto representante da diretoria da Associação Comercial e do Conselho da Mulher Empreendedora. Aqui a Marlene também, ela é da Segredo Íntimo. Eu sou comerciante desde sempre, porque, com 6 anos, eu já vendia alface. Eu era filha de uma família com 5 filhos, meu pai é funcionário do DR e minha mãe é uma baita de uma empreendedora. Hoje eu olho para a minha história com o maior orgulho do mundo. E aprendi a ser vendedora vendendo alface com a cesta que meu pai confeccionava. Tenho o maior orgulho disso. E, com isso, eu passei o legado para o meu filho, porque ele me via vender enquanto eu era professora. 26 anos e meio eu fui professora, dei aula por mão do Vinícius Simile. E vários aqui são meus alunos, né? Encontrei outro dia num acidente de trânsito aí com um menino muito alterado, policial envolvido numa batida. Senti vontade de chegar e falar assim, cara, respira, para. Ele olhou, eu falei, se você é funcionário público, eu também. Olhei para os olhos dele e falei assim, respira. Ele olhou para mim e falou, professora. Falei, pois é, cara. Esse é o Fábio, que se envolveu num acidente de trânsito e acabou tudo bem. Enfim, mas eu estou aqui para dizer o seguinte, nós estamos aqui, muitos me conhecem, outros não. O legado que a gente vai deixar é nosso. Então, nós temos que fazer a diferença hoje. Amanhã, tem uma frase de Santa Teresinha que fala, eu só tenho hoje para amar, o amanhã eu não sei. Entendeu? Ontem já passou, não dá mais tempo. Então, hoje, a gente constrói uma história nova. A gente vai deixar um legado novo. É isso que eu e as minhas amigas, nós temos a Luciene, a Priscila, da Farmácia Artesanal, Simone Botter e a Juliana, da Quicão. Nós somos em 6. E a gente vê que a gente está construindo uma história nova. Nós temos a Jaque. Da Jaque, eu quero falar o seguinte, o meu pai foi ludibriado por um cidadão que comprou a cadeira de barbeiro, que ele ajudou a manter a família por longos e longos anos. O Gerson é meu vizinho, desde longas datas, ele aprendeu violão com meu pai. E ele sabe a história que eu estou falando, porque ele me conhece, porque nós temos o prazer de sermos vizinhos. E o dia que ele quis ser vereador, ele foi lá para o meu marido, sentado na porta, e perguntou, Clóvis, o que você acha? O Clóvis falou assim, cara, não entra nessa, não. Não entra nessa. E ele entrou, graças a Deus, e que bom, e que fez a diferença e deu tudo certo. Mas, voltando na Jaque, o meu pai foi ludibriado e eu precisei do serviço do Sejusc. Meu pai foi enganado, um senhorzinho que trabalhou a vida inteira, grande parte dela, cortando o cabelo no salão do Derac, e aí, o que aconteceu? Ele foi enganado no momento que eu não pude estar presente com ele.
fomos parar no Sejusc. Realmente é tudo isso. O que a Jaque falou, eu assino embaixo, porque eu vivi essa situação. O que aconteceu? Abreviou-se tudo, deu tudo certo, foi feita a conciliação, e é tudo muito rápido e eficaz. Parabéns. Continue mesmo, serviço imprescindível. Outra coisa, tudo que a gente está fazendo aqui vai ficar registrado. No futuro, a gente não sabe. Eu vivi uma história com meu marido, todo mundo sabe, de 38 anos de namoro e 38 de casado e 42 de namoro. E ele foi embora. A gente queria ir para a Terra Santa, ele queria comprar a viagem quando ele estava internado e não deu tempo. Talvez não dê tempo da gente fazer mais algumas coisas. Hoje a gente tem certeza. Muito obrigada. Dado o avançado da hora, algum interessado gostaria de fazer uso da palavra? Vereador, munícipe? Podemos encerrar? Peça a palavra? Vereador, pastor Ed, já. Pode ser. A Benê. Rapidinho. Com a palavra, Benê. Pediu antes. Eu gostaria de apresentar uma proposta de emenda aos vereadores. Já que vocês falam que a associação comercial ela não tem fins lucrativos. Então, eu gostaria de sugerir que se emendasse esse projeto, que os valores que fossem cobrados a título de locação de festas daquele salão, que todos aqui acho que sabem os valores, que uma parte desse valor, eu preferia que fosse 50%, mas é a se discutir, fosse revertido para aplicação na saúde mental do município. Todos nós sabemos aqui as dificuldades que o município enfrenta com relação à saúde pública, e principalmente com relação à saúde mental, que, pós-pandemia, o número de suicídios vem crescendo e o município não tem dinheiro para investir nessa área. Eu estava num prédio totalmente condenado, que todos sabem, agora alugou-se uma casa, mas não se tem profissionais e a equipe multidisciplinar completa para atender esses casos, né? E acho que esses assuntos chegam direto para vocês aqui na Câmara. Acho que todos, para não dizer todos os dias. Então, a minha sugestão é que, se é um benefício da população, vamos investir uma parte, que a CIA se comprometa a investir uma parte desse valor que ela recebe a título de locação do salão de festa, exclusivamente. Não cito nenhum outro serviço que seja revertido na saúde pública do município. Perfeito. Já está, a Secretaria está constando em ata a solicitação da munícipe Benê. Nós estaremos encaminhando para o Departamento Jurídico essa proposta para verificar a legalidade, né, para que essa matéria possa ter uma resposta. Com a palavra, o vereador Pastor Edinho. Bom dia a todos. Eu quero parabenizar o presidente da comissão por essa importante reunião. Como foi bastante esclarecedor, sanou várias dúvidas, né, que estavam aí pairando. Então, foi muito importante para a gente votar num projeto tão importante para a nossa cidade e para o desenvolvimento. Então, eu quero parabenizar a Vossa Excelência e toda a comissão por essa iniciativa dessa reunião e todos que estão presentes aqui na Câmara Municipal. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, pastor Edinho. A gente não faz nada sozinho. Eu estendo esses parabéns ao vereador Alexandre Cachorrão, que é presidente da Comissão de Meio Ambiente, Desenvolvimento, né, Infraestrutura, dessa Casa de Leis. E se a gente não faz nada sozinho, né, a gente faz sempre parceria, a gente consegue um resultado muito maior. E eu gostaria de consignar aqui que eu me sinto muito privilegiado, né, de presidir essa reunião, tendo 3 presidentes do meu lado, né? O vereador Ramão, presidente da legislatura anterior, o presidente Vinícius Simile e também o presidente Alexandre, da legislatura anterior, foi presidente dessa casa. Para mim, me honra muito. E eu gostaria de agradecer muito a presença de todos, a participação de todos, o debruçar-se de todos
com relação a esse debate tão importante, tão rico, tão relevante para o município, porque nós acreditamos que sim, uma doação de vulto grande, não é, que o município está realizando, mas também sim, uma associação que dispensa comentários, que exerce um trabalho fantástico. E realmente nós precisamos aqui fazer com que a Casa de Lei seja um ambiente de debate saudável e a gente consiga encontrar soluções para os nossos problemas. Agradeço a presença de todos os vereadores. Alguém quer fazer mais alguma colocação antes de eu suspender os trabalhos? Pastor Edinho, presidente da Comissão de Cidadania. Pastor Tenente Gênova. O pastor Edinho também é presidente da Câmara, verdade. Não é? Maravilha, nossa. Bom, não havendo mais nada a ser tratado nesta reunião de participação popular, eu gostaria de agradecer a presença de todos, a participação popular de todos os aqui que se manifestaram, a presença do prefeito municipal aqui também, vice-prefeito municipal, Aref Sabé, né, o nosso companheiro lá de PSDB, e eu suspendo os trabalhos por 3 minutos, para que a gente volte com a CCJ. Obrigado. Bom dia a todos. Havendo quórum regimental, damos início à 4ª reunião ordinária de 2023 da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Municipal de Assis. Estamos retomando os trabalhos após a reunião com participação popular relativa ao PL 9. Pois bem, vamos à leitura dos projetos de lei da pauta. Projeto de lei número 29 de 2023, de autoria do prefeito municipal, dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial para os fins que especifica no valor de R$ 47.809,10, junto à unidade orçamentária da Secretaria Municipal de Assistência Social. Relator, vereador Ramão. Projeto de lei número 30 de 2023, de autoria do vereador Gerson Alves e vereador Fernando Sirquia, dispõe sobre a obrigatoriedade de identificação nos veículos oficiais da administração pública do município de Assis. Relatoria, vereador Rogério Nascimento. Projeto de lei número 32 de 2023, de autoria dos vereadores Fernando Sirquia, Fabinho Alerta Verbal. Dispõe sobre normas de publicidade e transparência na agenda institucional dos agentes públicos nos cargos que define. Relatoria, vereador Fernando Vieira. Projeto de lei número 34, de 2023, de autoria do vereador Gerson Alves, dispõe sobre o controle da poluição sonora e os limites máximos de intensidade da emissão de níveis de ruído resultantes de atividades urbanas e rurais no município de Assis. Relatoria, vereador Ramão. Projeto de lei número 35, de 2023, de autoria dos vereadores Fernando Sirquia, Alexandre Cachorrão, Fabinho Alerta Verbal, Gerson Alves, Ramão e Vinícius Simile, institui a obrigatoriedade de transmissão ao vivo das reuniões do Conselho Curador da FEMA. Relatoria, vereador Rogério Nascimento. Projeto de lei número 36, de 2023, de autoria dos vereadores Fernando Sirquia, Fabinho Alerta Verbal, determina a publicidade do currículo de todos os ocupantes de cargos comissionados, vinculados à Prefeitura Municipal de Assis e da outras providências. Relatoria, vereador Vinícius Simile. Projeto de lei número 37, de 2023, de autoria do prefeito municipal, dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar para os fins que especifica no valor de R$ 227.205,51, junto à unidade orçamentária da Secretaria Municipal da Educação. Relatoria, vereador Fernando Vieira. Projeto de lei número 38, de 2023, de autoria do prefeito municipal, dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial para os fins que especifica no valor de R$ 41.100, junto à unidade orçamentária de encargos gerais do município, junto ao FUNBOAS, Fundo Municipal do Corpo de Bombeiros de Assis. Relatoria, vereador Carlinhos Zé Gotinha. Projeto de lei número 39, de 2023, de autoria do prefeito municipal, dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial para os fins que especifica no valor de R$ 60.000, junto à unidade orçamentária da Secretaria Municipal de Saúde. Relator, vereador Ramão. Coloco em discussão os projetos da pauta. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Rogério. Caiu aqui para a minha relatoria esse projeto de lei 35, 2003 aqui, e o final fala: sendo assim, cabe ressaltar que vereadores, jornalistas e membros do diretório acadêmico
do direito já foram constrangidos pelo presidente da FEMA. Eu não fui constrangido. Né? Eu acho que pode ser, a ideia aqui é fazer a obrigatoriedade da transmissão ao vivo das reuniões, tudo bem, mas eu não fui constrangido. Eu acho que precisava, queria ouvir até os advogados aqui dessa questão aqui de se tem que fazer alguma emenda, não sei como que tem que ser feito aqui. Isso está na exposição de motivos? Está na exposição de motivos, aí no caso é uma rubrica política, né? Não vincula o texto, entendeu? Às vezes é o motivo pelo qual, não é, o motivo pelo qual ingressou-se com esse projeto, né? Agora, o que a gente precisa verificar, de forma técnica, né, a legalidade e a constitucionalidade do texto, né? E se isso interfere na esfera, se isso viola a legislação ou a Constituição. O vereador não. Doutor Guilherme. Só uma observação, vereador Rogério. Às vezes, o que você pode fazer é, no parecer, que você é o relator, fazer essa consideração, em que pese não ter havido a situação, né, não ter presenciado, porque são questões políticas mesmo, como o vereador Fernando comentou. Não está dentro do corpo do projeto em si, né? Então, só para você ponderar isso como sugestão, né? Não, dessa forma, tudo bem. E contra o outro projeto da minha relatoria, que deixa eu estar carregando aqui. PL 30, não é? Da identificação de veículos oficiais, né? Também não tenho nenhum óbice, viu, presidente? Obrigado. Continua a discussão. Pela ordem, Alisson. Eu só faço um destaque que o PL 37 ele está tramitando em regime de urgência, tá? Perfeito. Tramitação em regime de urgência do PL 37. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador. Bom, sou relator do projeto número 36, que determina a publicação dos currículos, né, dos ocupantes em cargos comissionados vinculados à Prefeitura Municipal. Não vejo nenhum problema em que pese a questão da Lei de Proteção de Dados, já que aqui resguarda toda a questão de documentos, não é publicado nenhum documento pessoal de quem será atendido por essa lei, e os nomes já constam no portal da transparência, então só vai acrescentar, né, o currículo profissional das pessoas que estão, em tese, aí, trabalhando na Prefeitura Municipal de Assis. Então, parecer favorável. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Ramão. Com referência aos projetos designados para a relatoria, o número 29, 2023, de autoria do senhor prefeito municipal, que dispõe sobre abertura de crédito adicional especial, valor de R$ 47.809, junto à Secretaria Municipal de Assistência Social. Nenhum óbice será feito pela legalidade, pela minha relatoria. O outro, da autoria do vereador Gerson Alves, que dispõe sobre o controle de poluição sonora e limite máximo de intensidade de emissão de níveis de ruído, também não vejo nenhuma inconstitucionalidade no projeto, também terá parecer favorável. E, por finalizando, o último projeto, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial, é o de número 39, de autoria do senhor prefeito municipal, no valor de R$ 60.000, junto à unidade orçamentária da Secretaria Municipal de Saúde, também nenhuma objeção com referência à constitucionalidade do projeto. Então, terá o parecer favorável, né, terão pareceres favoráveis os três projetos. Obrigado. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Carlinhos Zagotinha. O PL também 38, né, que é do Poder Executivo, de autoria do senhor prefeito, a abertura, né, de crédito especial de R$ 41.100, que é para o FUNBOAS, né, que é o Fundo Municipal do Corpo de Bombeiros de Assis,
que é para aquisição, né, de equipamentos, salvamento e resgate para uso de policiais, militares, bombeiros nas diversas ocorrências, envolvendo acidente de trânsito, vítimas, presas em ferragem, salvamento, captura de animais. Então, parecer favorável também. Perfeito. Sob minha relatoria, temos um projeto é o 37, né? Está tramitando em regime de urgência. É um PL que trata de abertura de crédito adicional suplementar no valor de 227 mil, junto à unidade orçamentária da Secretaria Municipal de Educação. Só vou abrir aqui rapidinho. Alguma ponderação, Alisson, com relação a esse projeto? Não? Não. Não? Não. Ok. Perfeito. Também... Municipal de Ensino. Também tem o PL 32, dispõe sobre normas de publicidade e transparência na agenda institucional dos agentes políticos nos cargos que define. Eu vou fazer a verificação do projeto. Tem um apontamento da parte jurídica, está ok? Tem da legalidade? Perfeito. Vou fazer a verificação desses projetos com um pouco mais de calma. E também, com relação ao projeto que é a relatoria do vereador Ramão, o projeto de autoria do vereador Gerson. Existiu uma discussão na casa, vereador Ramão, com relação, acho que no exercício passado até, com relação ao impacto, né, da limitação de ruídos em algumas atividades específicas com relação aos empresários. E até, inclusive, o pessoal da Associação Comercial, né, na pessoa do Valdir, do Dr. Max, tinha me pedido para monitorar. Falou, dá uma olhada nisso aí, vê se vai andar. Então, eu vou dar uma analisada certinho, conversar com eles, mas sem prejuízo do parecer de Vossa Excelência, o tempo que Vossa Excelência entender melhor para exarar o parecer, para que a gente possa fazer uma discussão ampla, não é? Também, principalmente com o pessoal que exerce atividade econômica, não é? Que hora ou outra também são demandados. Existe, claro, esse problema da perturbação do sossego, mas também precisamos, à luz na CCJ, tratarmos os projetos à luz da legalidade e da constitucionalidade. Mais algum projeto a tratar? Não? Não? Então, a comissão, encerrada a discussão dos projetos, a comissão aguardará os votos dos relatores. A simples aposição de assinaturas dos demais membros da comissão implicará na concordância total com a manifestação do relator. Não havendo mais nada a ser discutido, declaro encerrada a presente reunião. Bom dia a todos.